Bom dia! Retornando mais um Despertando com o Dharma. Olha aí! Hoje, dia 24 de abril. Bom dia, Carolina. Ana Paula, bom dia. Bom dia, Eliana. Hoje é segunda-feira. Bom dia, nega. Começando com Tagore, olho dela. Bom dia, Maria. Como é que foi com os netos no clube? Tudo certo? Olha aí, começando amanhã já numa agitação. Bom dia, Rosa. Tudo certo aí, nega? Bom dia, Isis. Bom dia, Rossana. Bom dia, Sterling. Então é isso. Olha aí, começando com Tagore, amanhã já de segunda-feira. Vamos tirar. Bora lá começar a nossa segunda-feira. Deu tudo certo, que bom, Maria. Então, as notícias dessa semana. Essa semana vai ter algumas alterações aí. Hoje, para quem quiser, hoje à noite tem. Hoje às 19 horas tem yoga. Tudo certo, Carol já está se recuperando. Ótimo. Diz para ela vir na aula amanhã à noite. Convide-a para aula amanhã à noite, terça. Bom dia, Ana Tereza. Bom dia, Rossana. Então, hoje à noite às 19 horas tem yoga presencial e online. Eu farei aqui com a Amanda, aqui no Espaço Arquitetura da Mente. Quem quiser experimentar, nos chama. Bom dia, Paulinha. Então, hoje à noite, 19 horas, yoga presencial e online. Amanhã vai mudar a programação. Quarta-feira de manhã, não haverá meditação, tá? Porque eu viajo cedo, não vai ter nem o Dharma, porque eu saio bem cedo para atender um trabalho de hospital. Então, a ideia é sair 6 horas da manhã, tá? Então, quarta-feira não tem. Bom dia, Ângela. Aí, turma de quarta, prestem atenção, viu, Isis? Turma de quarta passa para terça de manhã, somente essa semana, ok? Somente essa semana. Então aí se organizem. E quem é da noite de terça, quiser fazer de manhã na terça, é isso aí, tá? Então vai ser terça de manhã a aula, presencial e online, e terça à noite, presencial e online. Beleza? A mesma coisa acontece com yoga. Então vai ter aulinha na quarta, vai ter aulinha de noite. Só procurem a gente que eu passo toda a grade. Tá? Fica mais fácil explicar. Mas é isso, a turma de quarta de manhã passou para terça essa semana somente. Bom dia, Kátia. Mas eu já avisei todo mundo, né? Então a gente está aqui, ó, o Poder das Dakinis, Micaela Haas. A Luz da Letra nos traz este livro sobre essas Dakinis. Bora? Então, a semana passada, na quinta, nós paramos ali que ela estava trabalhando nas prisões. E aí ela vai contar um caso agora. Turbchen Chodron relembra algumas das transformações mais marcantes que viu em seus alunos presos. Bom dia, Vera. Ela menciona 2 jovens que mataram outras pessoas, tomados pela fúria, quando tinham 16 e 17 anos, respectivamente. É muito gratificante vê-los reconhecer que são responsáveis por seus atos. Os presos adoram ouvir sobre compaixão e bodhicitta. Eles ficam felizes em saber que podem tornar suas vidas significativas para os outros, que sua compaixão pelos outros é importante. Muitos de seus alunos presidiários olham profundamente para suas mentes. A falta de outras rotas de escape nas prisões de alta segurança aumenta a urgência de aprenderem a treinar e dominar a mente. Quando um preso escreve dizendo que foi ameaçado ou humilhado por outro prisioneiro ou por um guarda, mas conseguiu manter a calma sem retalhar, Chodron comemora. Eu passei por isso também, já contei aqui, né?
Então você sabe que de vez em quando eu vou lá para o presídio e trabalho com feminino, trabalho com masculino, com as várias alas que existem, né? E tem de tudo, né? Bom dia, Fátima. E aí um deles me relatou, ele está no semiaberto, inclusive, agora, por causa disso. Por causa do trabalho feito lá também e por causa dele, né? Mas ele relatou isso. Ele disse que, não, olhou para ele, olhava para ele, ele partia para cima, não tinha. Olhou, ele já imaginava que era algo assim. Bom dia, Lu. E aí trabalhei com ele expliquei para ele onde está, né? Onde é que está no outro, né? Isso. Aquilo que a gente fala muito aqui. E trabalhei a prática da meditação de ele observar. E ele me contou, ele disse, não, eu observei, comecei a observar, fiz como estou agora, observei as sensações, os sons, observei a respiração, percebi que minha mão começou a suar, eu comecei a ficar vermelho, e aquela energia foi se dissipando, ele contando isso. E eu deixei passar. Eu simplesmente não, e mantive. E foi indo. Ele disse, olha, se eu soubesse isso antes, eu teria controlado essa raiva, essa fúria que tem em mim, não teria feito o que eu fiz, né? Então ele está lá porque fez, né? Ele admite, tá, é culpado. Mas é muito legal de ver, assim, a transformação, assim, das pessoas. E cada dia que ele não briga ou não se envolve em alguma coisa, cada um deles, imagina, né? Não é o que a gente quer aqui também, precisa estar no presídio. Cada dia que a gente não sucumbe à energia, não vai atrás da mente, pronto, tá feito. Bom dia, Grácia. A ajuda tem duas vias. Quando um membro da família de um apoiador da abadia recentemente se envolveu em problemas com drogas, Chodron pediu a um traficante de drogas condenado de Los Angeles que lhe desse conselhos. Olha só. Bom dia, Carla. Sua carta brutalmente honesta ao jovem fez com que ele despertasse. A relação de Chodron com os homens não é mais baseada no preconceito e no medo. Eles são mais do que um incidente pelo qual foram condenados. Eles são seres vivos que eu respeito. Afinal, é nisso que Trubhich Chodron está mais interessada, em ensinar o perdão, incluindo perdoar a si mesmo, e desenvolver compaixão e bondade amorosa imparciais. Então, o perdão vem do pecare, né? Do pecado. E o pecado, o pecare, não é uma coisa relacionada ao cristianismo. O cristianismo se apropriou da palavra, né? Trazendo um pecado, porque pecare em latim significa dar um passo em falso. Só que ele vai trazer para um contexto de dar um passo em falso em relação a uma ligação com Deus, né? Mas o pecare é uma palavra bonita do latim e ele vai trazer isso, dar um passo em falso. Então a gente pode dar um passo em falso a cada momento do dia. Isso é pecar, né? Então todo mundo diz aí, eu não pequei, todo mundo peca. Todos somos pecadores, né? Porque justamente a gente dá passo em falso em qualquer situação. Eu posso dar um passo em falso não só numa fala, alguma coisa ética, mas às vezes num erro profissional, num erro, um macramê, deu um passo em falso, errou ali um alinhavo. E aí vai indo. Então pecar é uma palavra bonita, mas aí ela se associa às religiões e aí a gente, eu sou um pecador. Sim, tu é como todos os 7 bilhões, 8 bilhões de pessoas do planeta. Entenderam a diferença? Aí a gente tira essa carga emocional, religiosa de cima e diz, sim, eu peco, muito. No budismo tibetano, cada ser vivo tem a natureza de Buda. O potencial de despertar independentemente de quanta confusão e raiva possa ter vivido em algum momento de sua vida. Ela leva uma mensagem de esperança para as prisões e geralmente é o único rosto amigável que eles veem em anos. Alguns foram abandonados por suas famílias e dizem que escreveram para dezenas de grupos espirituais, mas nunca receberam uma resposta. Mas isso lá, né? Aqui os grupos espirituais são muito presentes, assim. O pessoal tanto os evangélicos quanto os católicos são muito, muito presentes nas prisões. Então eu dei uma fala junto com um pastor evangélico. E foi muito bacana. Foi muito bacana, porque a gente abordava de cada forma, assim. E aí ele disse, eu penso dessa maneira, como é que tu vê, Jefferson? Eu vejo dessa maneira, através do budismo.
E era muito legal de construir essa ideia. Eles, eu nunca tinha pensado nisso. Super aberto, assim, super aberto. Foi bem legal. Tudo bem até aí, gente? Como você perdoa os nazistas? No espírito de incluir tudo no caminho, a vida como monja budista a levou a muitos lugares inesperados, países asiáticos, prisões, o nordeste do estado de Washington e, por fim, reconciliar-se com suas raízes, porque ela é judia, né? Então, por isso que ela fez essa pergunta, como é que você perdoa os nazistas? Lembrando, né? Ela é uma monja, mas de uma família judaica. Foi importante para ela fazer as pazes com sua religião de origem, valorizando o que aprendeu. Quando ela nasceu, em 1950, a sombra do Holocausto ainda pairava sobre sua família. Aliás, hoje, se meu pai estivesse vivo, ele estaria aniversariando nesse plano, hoje dia 24, meu pai, que já faleceu há muito tempo atrás, acho que uns 30 anos atrás, nem sei. Não tanto, mas quase isso. Faleceu muito novo. Eu tinha uns 27 anos, mais ou menos. Por aí. Faz tempo. E ele estaria de aniversário hoje. Seu Edgar Jorge. Então, meu pai. Aqui, então, a sombra do Holocausto ainda pairava sobre sua família, que havia perdido contato com parentes na Europa, que provavelmente foram mortos. Crescendo como judia, aprendi a defender os oprimidos. Aprendi que é bom ser diferente, pois dificilmente havia outras crianças judias na escola. Você precisa defender o que é certo. Você precisa questionar profundamente e viver de acordo com seus valores. Os aspectos sociais do judaísmo, a compaixão e o cuidado com a sociedade também a lembram de alguns de seus valores budistas. Esses eram os valores da comunidade judaica na qual cresci. Sou muito grata por isso. Ao mesmo tempo, o judaísmo não me satisfez espiritualmente. Além disso, eu me recuso a viver com uma mentalidade de vítima. Tem isso, né? Que o judaísmo vai trazer. Uma coisa muito bacana que a Rita Von Hunt, na persona do Guilherme, né? Então procurem aí, se vocês não conhecem a Rita Von Hunt, queiram conhecer, porque é na persona do Guilherme é uma baita intelectual nessa fala de lugar que ela está, né? A gente foi numa palestra dela. E na voz do Guilherme também, que ele assume um outro papel assim de crítico. São duas formas intelectuais maravilhosas que ela assume, enfim. Mas aí ela vai dizer uma coisa, né, na voz da Rita, que a turma LGBTQ+, né, é assim, são os novos perseguidos, são os novos judeus do nosso período histórico agora. E as pessoas não estão vendo. Eles estão sendo perseguidos pela extrema-direita conservadora, que existe no Brasil, vocês viram, né? Agora com as eleições. Estão sendo perseguidos assim como os judeus foram perseguidos. Como os negros foram perseguidos. Como os deficientes mentais, físicos. Que coisa, né? E aí ela disse, se a gente não olhar para isso com seriedade, haverá um massacre histórico, assim. Muito incrível isso. No mundo, não é no Brasil, né? No mundo todo, é uma perseguição, a nova perseguição da história, assim. E ela, como ela está muito, é uma ativista, né? Ela está vendo tudo o que está acontecendo, assim. Citou vários casos de países assim que estão fazendo leis, inclusive, para acabar com os LGBTQ+. Nem sei o que dizer sobre isso, porque é de uma imbecilidade sem fim, assim. Junto com sua amiga Jetsuma Tenzin Palmo, ela visitou o antigo campo de concentração de Auschwitz, na Polônia, e se viu olhando para as malas deixadas para trás por aqueles que foram para as câmaras de gás. Elas estavam identificadas com nomes judeus que soavam estranhamente familiares. Ela foi uma das primeiras budistas tibetanas a ensinar o Dharma em Israel. Quando deu uma palestra sobre o perdão, um israelense fez a esta monja budista nascida judia uma pergunta assustadora. Como você perdoa os nazistas? Ela conduziu uma meditação de Cherezing, que é o Buda da Compaixão, né?
visualizando a luz de cura permeando os guetos e as câmaras de gás. Então ela usou uma prática, né, de visualização. Em outra ocasião, visitou Gaza e conduziu uma meditação sobre o amor. Essas foram algumas das experiências mais poderosas para ela, praticar a compaixão em Israel e em Gaza, incluindo vítimas e perpetradores de todos os lados da cerca. O monge Corromelo, que é um monge querido, amigo e meu orientador também, por alguns momentos, assim que eu pedi orientação para ele, ele é responsável pelo Zen Peacemaker lá da Suíça. Então ele está instalado lá, ele é brasileiro, mas está lá há muitos anos na Suíça. Então a gente conversa às vezes, acabei de conversar com ele essa semana. E ele faz, através do Zen Pacemaker, procurem aí, Pace de paz, né? Zen Peacemaker, ele faz trabalhos em Auschwitz. Então ele faz retiros em Auschwitz. Bom dia, Tael. Então os retiros acontecem dentro desses lugares, assim. Isso que é algo surreal. Ele faz retiros também de rua, porque o Zen Pacemaker ele trabalha essa ideia, uns retiros de rua junto dos desabrigados, assim. Eles só vão com a roupa do corpo e passam um período na rua fazendo isso. E outra atividade que ele faz é em Auschwitz. Então é algo... É uns retiros mais ou menos, né? E diz que a força, assim, não tem como explicar, não sei, né? Nunca vi, só vi em filme, né? Nunca fui para lá. Mas só de chegar lá é algo, né? Imagina o que é a energia, assim, daquilo. E por fim, depois de todos esses anos, a prática do perdão fez sua mágica e atingiu seus pais também. Lembra que os pais dela, nem pensar, né, de ser monja, né? Seu pai visitou a abadia pela primeira vez no ano passado. Assim como qualquer outro visitante, ele não pôde evitar de se apaixonar pelas monjas alegres, a ponto de tentar juntar-se às suas orações e cantar junto com elas. Mais tarde, ele foi pego se gabando para seus vizinhos em Los Angeles. Minha filha, a Trubten Chodron, o imita alegremente, enfatizando cada palavra com orgulho fanfarrão de um pai. É a CEO da abadia. Então, a pessoa traz para esse lugar, né, onde ela entende, né? Então, ela não aceitava muito, ela teria que casar, comprar apartamento, viver uma vida normal, como todo mundo, assim, né? E ela vai e transforma a história, né? Faz um projeto maravilhoso, assim, para todos os seres se beneficiarem, não só tu, né? Esse é o problema, as pessoas sofrem muitas vezes. E aí ele traz para esse lugar, assim, né, que ela vai chamar ela de CEO, né? Ana Paula está dizendo ali, tem o relato do retiro de rua do monge Corro no site da revista Bodhisattva. Perfeito, exatamente. Então dei uma olhada, a revista Bodhisattva, do pessoal do SEB, né, do Centro de Estudos Budistas Bodhisattvas do Lama Padma Santen, do grupo, né. Então tá ali. O monge Corro, falei com ele essa semana, ele viu, tirei uma foto, ele... que lugar para fazer uma prática de meditação, hein? Kyoshin, porque ele me chama pelo nome de Dharma, né? Me chama de Kyoshin. Ele, sim, esse aqui é os fundos aqui de casa. Ficou impressionado. Vamos fazer uma prática aí. E a gente conversando, ele na Suíça e eu cá. Então é isso. Gente, acabou. Acabou a Trubten Chodron. Agora a gente entra em a Roshi John Halifax, lembram dela? A gente já leu aqui a John Halifax, olha a foto dela aí. Super ativista, ela tá super atual, assim, tá fazendo seus livros, enfim, a gente já leu o livro dela aqui. Bora lá. Eu não me lembro que livro a gente leu. Alguém lembra qual foi o livro que a gente leu? Porque foram tantos livros, eu não lembro do título, de John Halifax, que a gente leu aqui. Depois a gente dá uma olhada aí no título. Estou tentando lembrar qual deles. Roshi John Halifax, destemida, feroz e frágil. Se vocês seguirem ela no Instagram ou no Face, sei lá, quem segue Face, vocês vão ver, ela está sempre postando coisas assim muito ligadas à sustentabilidade. Ela é uma ativista social, assim.
A beira do... Eu achei que era esse, fiquei na dúvida se tinha sido esse. Obrigado, Ana Paula. A Beira do Abismo, da John Halifax, para quem não acompanhou, tá no YouTube, pode acompanhar todo ele ali, tá? Ou tá aqui no Instagram também, mas é mais fácil lá, né? Bom dia, Natalina. Destemida, feroz e frágil. Então a gente já leu John Halifax, A Beira do Abismo aqui, começamos com ela hoje. Uma verdadeira heroína do budismo engajado. Reflete sobre como viver, morrer e sobre o trabalho de seu coração. Então esse budismo engajado que a gente estava comentando do monge Cogumelo, não dele, né, mas ele também está engajado nisso, ele surge com, quero dizer que ele surge com o Tishnarana, que me parece que eu acho que foi ele que cunhou esse termo. E aí o budismo que sai do monastério e vai para a rua, vai se envolver mesmo, né? As montanhas do Tibete se estendem em direção a um céu tão imenso que pode ser intimidador ou até mesmo perturbador. A paisagem tibetana exemplifica uma qualidade da mente que é caracterizada pela vastidão. Diz John Halifax, é um azul escuro que segue para sempre. Você quase consegue ver estrelas durante o dia. As nuvens estão ao nosso alcance. Aroshi acaba de voltar da sua 7ª peregrinação ao Monte Kailash, a montanha mais sagrada do Tibete. A paisagem é apenas a mente. E a mente é essa paisagem, diz ela. Ou você fica completamente paranoico, e algumas pessoas ficam muito amedrontadas e autocentradas, ou algo se quebra e a vastidão do horizonte o liberta. Eu acho que é mais ou menos isso que a Carolina sentiu quando caminhou, que ela já fez 5 vezes, eu acho, a caminhada do Cassino até o Chuí, né, que são 235 quilômetros pela praia. E ela fez isso em 7 dias, várias vezes. Outras vezes foi entrando pelas pradarias, que chama, acho, do Uruguai, e entrando e saindo, mas sempre campos e praia, que é a travessia do Uruguai. Então eu acredito que essa possibilidade de ficar paranoica é muito grande, mas como ela foi minha aluna de meditação, ela não ficou, né, Carolina? E aí as quebras, aí quando tu fica uno, né, com aquele lugar que é, imagina, de um lado água, do outro lado areia, e assim vai por 235 quilômetros. O que tu vê? Água, areia, vento, e deu, né? E é isso. Troço louco. Para Roshi Joan, cruzar o Planalto tibetano é uma experiência como nenhuma outra. Poucas coisas crescem nos trechos por onde a tundra se estende. Apenas modestos pés de vegetação que servem de alimentos para os iaques. Os viajantes precisam lidar com mudanças dramáticas de temperatura e altitudes com baixos níveis de oxigênio, luz do sol ardente, vento e poeira, exaustão e pés com bolhas. Roshi acredita que essa experiência crua e sem filtro dos elementos pode causar uma transformação espiritual profunda. Aí a Carolina escreveu ali, ó. Cassino foram 4 vezes, no Uruguai foi uma, em Rolante foi uma, não tem distrações, e aí te obriga a te ver por inteiro, sem as máscaras do dia a dia. Cada uma por dia cai. Quando eu fiz a minha caminhada de 200 quilômetros também foi a mesma coisa. Mas eu fiz na serra, né? Só montanhas, morros, plantações, colônias, nesse meio, assim. E é isso. Tá sozinho. Mas ali tem mais distrações, né? Tem muita coisa para olhar, assim, os horizontes, as vaquinhas, os cavalinhos. Já na praia não tem nada, né? De vez em quando tu encontra uma tartaruga morta, assim. É isso. Lá tem mais distrações. Bora fazer uma praticazinha? Bom dia, Renata. Então vamos iniciar nossa manhã, nossa segunda-feira, com
uma estabilização para a gente entrar para esse dia, essa semana. Deixando que o corpo assuma uma postura que ele mesmo escolha. Fazendo talvez pequenos movimentos, adaptações. Trazendo atenção às sensações do corpo, como tensão, frio, calor. Observe aonde se encontram essas sensações e quais os sentimentos ou emoções associadas a isso. Por exemplo, frio, eu não gosto, eu gosto. E procure não julgar se gosta ou não gosta. Apenas observe frio. E aos poucos vai trazendo a atenção aonde a respiração acontece. Pode ser que seja no abdômen, no peito, na garganta, nas narinas, onde ela acontece, ou em tudo isso. Onde você percebe mais a respiração, observe. Levando essa atenção, sem buscar nada, apenas entrando nesse fluxo da respiração, ir e vir. E no texto de hoje foi falado sobre os valores. Observe quais são os seus valores, aqueles que você não abre mão. Aqueles que te orientam durante o dia, que você já recusou atividades, relações sociais, trabalhos, por esses valores. Quais são esses valores que te orientam? Talvez seja mais fácil depois colocar no papel, escrever no celular, que seja. Fazer uma lista desses valores. E se você quiser ainda fazer uma imagem, você se imaginando mais velha, mais velho, talvez daqui a 20 anos, 10, 30, dependendo da sua idade. E observando, quando eu chegar lá, eu quero ter esses valores ainda intactos. Quais são esses valores? E se você está lidando com alguma situação nesse momento de quebra de valores, reveja esse posicionamento. Que os méritos desse nosso encontro, dessa nossa prática se expandam e toquem a todos, todas, todes, e que nós possamos nos tornar um caminho iluminado. Bom dia, boa segunda-feira e até amanhã.